Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula Paraná. E na aula de hoje, nós vamos falar do papel da importância das mulheres nas organizações religiosas, do chamado sagrado feminino. Estão animados? Porque nós aqui estávamos esperando por vocês. Bem, então, na aula passada, nós conhecemos a importância e a função das lideranças religiosas no diálogo interreligioso e na promoção da superação da violência, do preconceito baseado na crença religiosa. Além disso, também descobrimos que o diálogo interreligioso é muito importante para a promoção da paz mundial. Mas hoje nós vamos falar também de organizações religiosas, porém especificamente da mulher. Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer o papel das mulheres dentro de algumas organizações religiosas. Além disso, também vamos aprender e perceber a importância e a função das mulheres no universo religioso. As mulheres estão cada vez mais ocupando espaços na política, no mundo do trabalho, além de serem mães, dona de casa, amigas, irmãs, esposas, filhas, enfim. As mulheres ocupam um papel preponderante no universo. Mas qual é o papel dela no universo religioso? Será que toda religião é igual ou varia? Vamos pensar um pouquinho sobre essas questões? Então, será que existem mulheres liderança religiosa? Você conhece alguma? Quais religiões que a mulher é líder? Será que em todas ela é líder ou em algumas ela não pode ser? Você sabia disso ou não? De que forma as mulheres ocupam espaço dentro das suas próprias religiões? Vamos pensar sobre isso. Anote no seu caderno e ao longo da aula vamos refletir e procurar responder essas e outras questões. Bom, agora vamos colocar a mão na massa, vamos fazer uma atividade logo de cara. Bem, escreva, então vamos exercitar aqui na interpretação, escrita. Escreva um breve texto falando de uma mulher que possui importância na sua vida. Escolha uma mulher que tem importância na sua vida, ressaltando o porquê dela ocupar esse lugar especial. Então são duas coisas. Você vai escrever qual é a mulher que ocupa um lugar especial na sua vida e por quê. Aponte por que ela é importante na sua vida. Logo, essa atividade não tem muito certo e errado. Fica bem livre. O importante é você exercitar a escrita e o raciocínio. Então vamos lá. Temos um tempinho aí para você escrever e já voltamos com a nossa aula. Voltamos e a nossa atividade foi um exercício de escrever uma coisa bem legal, que é qual a mulher especial na sua vida e por quê. Tenho certeza que muitos colocaram a mãe, porque ela que deu à luz, outros colocaram a avó, porque é muito comum a avó cuidar, a avó trata bem, faz aquelas comidas gostosas, às vezes a irmã, uma professora, uma médica, enfim, são muitas as mulheres especiais na nossa vida. Inclusive, sem elas, ninguém estaria aqui, não é? Bom, segundo estudiosos da religião, aqueles pensadores que buscam lá na antiguidade compreender como surgiu a religião, na antiguidade, as primeiras formas de culto, ainda antes de existir a palavra religião, estavam ligadas à chamada Mãe Terra, a natureza. Nos Andes eles chamam de Pachamama, outros chamam de Gaia, na Grécia Antiga, a fecundidade, assim como a natureza que dá alimento, que dá a vida às plantas e animais,
as mulheres também têm a fecundidade, elas dão à luz. Aqui tem uma imagem de uma mulher, o ventre da mulher simbolizando o planeta Terra, fertilidade e o sagrado feminino. Então as primeiras formas de religiosidade eram matriarcais, ou seja, tinham o princípio do culto ao feminino, ao sagrado. As mulheres também eram sacerdotisas, elas foram as primeiras formas de líder religioso, foram as mulheres sendo sacerdotisas, e algumas inclusive cultuadas como deusas. Muitas entidades femininas cultuadas como deusas na antiguidade. Então, ao invés de o Deus, eram as deusas, no plural. Para alguns povos nativos aqui da América, os indígenas, ou nativos da África e mesmo da Europa, a deusa Gaia, ou Pachamama, simboliza a mãe terra, a nossa primeira mãe. Em vários cultos, como a cultura egípcia, só para dar um exemplo, a grega ou ainda a indiana, também encontramos deusas e sacerdotisas mulheres. O que eu quero dizer com isso? Os gregos, os egípcios, os indianos têm esse culto às mulheres como deusas e também mulheres sacerdotisas. O que é sacerdotisa? É que faz o culto, é a líder religiosa. Aqui temos só para ilustrar, para tornar nossa aula divertida. Afinal de contas, o importante é aprender se divertindo. Então temos aqui uma imagem de Minerva, que é uma deusa grega, deusa da guerra. Olha que na Grécia Antiga, o símbolo da mulher, a mulher guerreira, também tinha a princesa Diana, que agora com os super-heróis virou a Mulher Maravilha. Então, Minerva, deusa da sabedoria e deusa da guerra. Na Índia tem várias mulheres deusas, muitas deusas femininas, entidades femininas. Trouxe uma aqui apenas para vocês poderem ver Sarasvati ou Parvati, que é uma deusa aqui com vários braços tocando a cítara. E também uma deusa egípcia, deusa da magia, deusa protetora, a deusa Ísis. Então, a deusa da magia, deusa da natureza, deusa Ísis. Temos aqui 3 divindades de 3 povos, gregos, indianos e egípcios, então mulheres como divindades. Muito bem, essas religiões então podem ser chamadas de matriarcal. Religião matriarcal é aquela que a mulher possui um papel de líder, um papel preponderante, um papel importante. Já as monoteístas, as grandes monoteístas, como por exemplo o judaísmo, cristianismo, católico e islamismo, elas são patriarcais. Porque o homem, no caso, por exemplo, papa, rabino, pastor, ocupa um lugar, o sheik ocupa um lugar mais importante. Você nunca vai ter uma mulher papa na Igreja Católica, ou uma mulher rabino, ou uma mulher sheik. Só homens ocupam essa posição. Por isso é uma religião patriarcal. Pois em sua estrutura hierárquica, os cargos de poder e influência, apenas homens possuem posição de destaque. Como exemplo, papa, bispo, padre, rabino ou sheik. Bom, nas religiões de matriz africana e indígena é um pouco diferente. Essas religiões podem ser chamadas de matriarcais. Afinal de contas, as mulheres ocupam lugar de liderança religiosa. Pois na Umbanda e no Candomblé, as mulheres podem ser mães de santo e alorixá. Assim como em algumas aldeias, é comum ver mulheres serem tanto cacique como pajé, ou seja, curandeiras. Elas são líder político, mas também são líderes religiosas. Então, religiões de matriz indígena e africana são matriarcais porque as mulheres podem, assim como os homens, ocuparem esse papel. Quer dizer, não há distinção entre homens e mulheres nessas organizações religiosas. E eu trouxe aqui 3 mulheres bastante importantes. A primeira é a cacique e pajé, aliás, 2 aqui a princípio, chamada de Mapulu Kamayurá, no Alto Xingu, e ela ganhou um prêmio, inclusive, dos direitos humanos pela sua liderança, pelo empoderamento feminino. Ela tanto é uma líder política, ela tanto é uma mulher que empodera outras mulheres, como ela também é uma importante cacique e pajé. Ela é líder religiosa e política. E aqui a mãe Rosa do Candomblé, uma mãe que já sofreu intolerância religiosa, já sofreu agressões por conta da sua religião, mas se colocou a favor das mulheres, a favor da sua religião, e não atacou quem atacou ela. Ela não revidou, não se vingou, ela apenas pregou a paz. Por isso até que eles usam a cor branca no candomblé. Mapulo Kamayurá é uma das
organizadora de uma festa muito importante do Alto Xingu, chamada Yamaricumã, celebração feita só por mulheres indígenas, na qual elas se transformam em guerreiras. Então, no Alto Xingu, as mulheres fazem um rito de passagem, uma festa, e se tornam guerreiras. Mapulu recebeu o Prêmio de Direitos Humanos em 2018, que a reconheceu como uma importante liderança religiosa indígena. Então, além do sagrado feminino, além dela ser curandeira e líder religiosa, ela também é uma defensora política das mulheres. Já a mãe Cecília Soares, aqui é uma outra mãe de santo que eu trouxe para nós conversarmos, do terreiro Ilê Axé Maroquetu, fundado em 1943 em Salvador. Ela vem de uma linhagem matriarcal de lendárias mães de santo, de lendárias Ialorixá. Ela vem, assim, a bisavó dela, a avó, a mãe dela, ela vem de uma linhagem de mãe de santo. Mas o que destaca aqui, nessa mãe de santo, nessa Ialorixá mãe Cecília Soares? O seu currículo acadêmico. Ela é professora doutora. Ela também é autora de estudos na área de História e Antropologia e escreveu um livro bastante estudado, que é A Mulher Negra na Bahia do século XIX. Então aqui também liderança religiosa e ao mesmo tempo uma trajetória acadêmica, uma pesquisadora, escritora. Agora, quando falamos que o cristianismo é uma religião patriarcal, vamos dividir. Temos o cristianismo católico, apostólico romano, ortodoxo, e as igrejas evangélicas que vêm da reforma protestante. No mundo protestante, cristão protestante já é um pouco diferente. Então as igrejas cristãs evangélicas, que são fruto da reforma protestante iniciada pelo grande pensador Martinho Lutero, as mulheres também podem ser pastoras, ministras, ou seja, assumem a função sacerdotal. Também no budismo, nas religiões orientais, indianas e no budismo, não há nenhuma restrição quanto às mulheres serem líderes religiosas, como é o caso da nossa famosa, conhecidíssima monja Koen, do Zen budismo brasileiro. Vocês sabiam disso? Que tanto nas religiões evangélicas a mulher pode ocupar essa função de liderança, como nas orientais também? Bom, então aqui a monja Koen, do Zen budismo do Brasil, e a pastora luterana Luz Marina Garcia, bastante engajada as duas nas questões de defesa das mulheres, da natureza e do respeito à diversidade. A teóloga e pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, doutora em Direito, defende posições bastante para frente, bastante progressistas. Ficou conhecida a se unir à luta para reconstruir um terreiro de candomblé incendiado por fundamentalistas. Fundamentalista é aquela pessoa que vai ao extremo, pode ser comparado ao terrorista. Quando a pastora Luzimarina Garcia se uniu à mãe Conceição de Lisa na reconstrução do seu terreiro, do barracão, essa pastora afirmou: se em nome de Cristo esses ditos cristãos destruíram, em nome de Cristo vamos reconstruir. Olha que interessante, inclusive ligando com a nossa aula anterior, mostrando o papel da liderança no diálogo interreligioso e na cultura da paz. A Cláudia Dias Batista de Souza nasceu em São Paulo, 30 de junho de 47, mas ela é conhecida como Koen Roche, ou monja Koen. É uma monge zen budista brasileira, missionária da tradição Shotoshu japonesa. Então, ela é uma mulher liderança budista do budismo zen, o budismo japonês no Brasil. Bastante importante a sua participação. E ela tem uma frase que eu trouxe para vocês aqui. Faça o bem, fale o bem, pense o bem, perceba que cada ser que encontramos é um ser iluminado disfarçado a nos mostrar o caminho. Alguns nos mostram como devemos ser, outros como não devemos ser. Olha que fabuloso isso. Ela diz que toda pessoa que nós encontramos é um ser iluminado, foi colocado no nosso caminho para o nosso aprendizado. Agora, uns nos mostram como nós não devemos ser. Outros nos mostram justamente como devemos ser. Frase do movimento zen budista da monja Koen. E agora, aquele momento que vocês estavam esperando para testar seus conhecimentos no nosso quiz. Então vamos lá. Marque a alternativa correta. A pastora luterana que ajudou a reconstruir um terreiro de candomblé destruído por fundamentalistas religiosos afirmou que: letra A, a religião é uma escolha pessoal e não pode ser imposta.
Letra B, se em nome de Cristo destrói, em nome de Cristo vamos reconstruir. Letra C, o Estado é laico e não pode ter ou adotar uma religião ou proibir ou impedir as outras religiões. Prestem atenção, não estou perguntando qual resposta aqui é correta ou errada, eu estou perguntando qual resposta corresponde à fala da pastora, especificamente na aula de hoje. Vamos dar um tempinho para vocês e já voltamos com a resposta? Muito bem, voltamos com a aula Paraná de Ensino Religioso Sagrado Feminino, papel das mulheres nas organizações religiosas. E nesse momento estamos para responder o nosso primeiro quiz. Bom, a pastora luterana que ajudou a reconstruir um terreiro de candomblé afirmou que: letra A, a religião é uma escolha pessoal e não pode ser imposta? Bom, essa resposta letra A ela está correta, mas não é o que a pastora falou que nós citamos da aula de hoje. Então, quando você vai responder uma prova no futuro, vestibular, concurso, você tem que ter raciocínio lógico. A questão não é apenas qual é a resposta correta, mas qual a resposta correta em decorrência da pergunta. E aqui a pergunta não está perguntando sobre isso, está perguntando o que ela falou quando ela foi ajudar a reconstruir um terreiro. Letra B, em nome de Cristo destroem, em nome de Cristo vamos reconstruir? Será que é esta? E a letra C, o Estado é laico. Bom, é verdade, o Estado é laico, não tem religião e nem poderia adotar ou impedir qualquer religião. Isso também é verdade, mas não é o que a pastora falou. Logo, a resposta correta é a letra B. Se em nome de Cristo destroem, em nome de Cristo vamos reconstruir. Isso no ato dela ajudar a reconstruir um terreiro de candomblé destruído por fundamentalistas religiosos. A letra E e a letra C são respostas corretas, mas não é o que está perguntando na alternativa. Isso não foi uma pegadinha, isso é um exercício de raciocínio lógico. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com essa atividade. Vamos para o quiz número 2? Então, resposta correta a letra B, e o quiz número 2 é sobre uma liderança indígena. A cacique pajé Mapulu Camaiurá recebeu o Prêmio de Direitos Humanos de 2018 e ela é conhecida como: letra A, importância e liderança social, política e religiosa indígena. Letra B, a primeira mulher a ser liderança religiosa indígena no Brasil. Letra C, ela é conhecida pela frase: devolvam as terras para os indígenas e parem de destruir as matas. Qual será a resposta correta? Vamos dar um tempo para vocês copiarem, pensarem e já voltamos com a resposta.
voltamos com a aula Paraná, ensino religioso e o papel das mulheres nas organizações religiosas, e nesse momento estamos resolvendo o nosso segundo e último quiz da aula de hoje. Muito bem, então a cacique Pajé Mapulu, que recebeu o Prêmio de Direitos Humanos 2008, é conhecida como, ou pela frase, ela é lá uma importância e liderança social, política e religiosa do Brasil indígena, ou, letra B, primeira mulher a ser liderança religiosa no Brasil, ou ainda por ter dito a frase, devolvam as terras para os indígenas e parem de destruir as matas. Qual será a resposta correta? Vamos descobrir? Então a resposta correta é letra A. Ela é uma importante liderança social, política e religiosa indígena. Porque a letra B, a primeira mulher a ser liderança religiosa, não é correta. Muitas mulheres, desde a origem dos povos indígenas há milênios, as mulheres já ocupam esse papel de destaque. Então, ela não é a primeira mulher pajé e cacique indígena no Brasil. Muitas outras já existiram, existem e continuarão a existir. Devolvam as terras para os indígenas e parem de destruir as matas. Uma ótima frase, mas ela não falou isso. Bem, então, agora vamos retomar um pouquinho o que a gente aprendeu na aula de hoje. Você conseguiria fazer um resumo aí no seu caderno? Escrever o que você aprendeu na aula de hoje, para além de tudo aquilo que eu estou falando? É um bom exercício para depois que você terminar a aula, hein? Fica aí o convite, o desafio e a provocação. Bom, quando nós pensamos que a aula de hoje foi sobre o papel das mulheres nas religiões, então, nós conhecemos algumas lideranças religiosas, não todas, algumas apenas. Descobrimos que algumas religiões possuem na mulher a figura central da sua religiosidade. Também aprendemos que nas tradições nativas africanas, indígenas, grega, indiana, existem deusas e divindades femininas, ou seja, ocupam um papel preponderante. Preponderante é de muita importância. Gostaram da aula de hoje? Além disso tudo aqui, o que mais que você aprendeu, que você anotaria aí no seu caderno? Porque o mais importante de tudo é que você aprenda se divertindo e que, para além do espaço da aula, para além da nota, para além da aprovação, reprovação, é o que você vai fazer com o que você aprende no mundo lá fora. Bem, e nós encerramos nossa aula de hoje desejando para vocês que se cuidem, muito álcool em gel, máscara, só saia se for necessário, cuidem dos mais velhos, respeitem os mais velhos, aprendam com os mais velhos. Como a monja Cohen nos disse, pense o bem, fale o bem, faça o bem. E as pessoas que estão no nosso caminho ou nos ensinam como não agir ou como agir. E terminamos nossa aula falando para vocês, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.